Boa tarde pra vocês também, uai. Gente, tudo bem com vocês? Ai, gente, boa tarde pra vocês também. Quero comentar uma coisa que aconteceu comigo hoje e me deixou nessa situação o dia inteiro. Com esse pensamento o dia inteiro, com essa cara o dia inteiro. Hoje fui levar minha irmã num serviço novo, num job novo dela aí, né? E fomos todas contentes. Fui lá levar ela, porque ela chegou em Londres há pouco tempo, né? Pra quem não sabe. Então, eu fui levar ela lá nesse serviço novo que ela arrumou aí. E aí, fui lá, levei ela na porta do serviço e tal, tudo. Tô vindo embora, peguei o ônibus. Tinha que pegar um ônibus e ir até numa estação. Cheguei lá na estação e bati o meu cartão de débito. E nada do cartão pegar. E o cartão não pegava. Foi uma, foi duas, foi três. E o cartão não pegava na catraca. E aquilo foi me dando suador. Comecei a suar. E tem gente atrás na fila querendo passar. E gente passando. E o cartão não pegava. E eu tentava uma, tentava duas. Olhei pra cara tinha dois rapazinhos trabalhando lá na estação, e eles olhavam pra mim, eu olhei pra cara deles e eu gritava de lá da catraca, eu tenho dinheiro, e mostrava o cartão pra eles. E do jeito que ele estava, gente, eles continuou, fez aquela cara desfeita. E aquilo me deu suador, e aí eu tentava e batia o negócio na catraca, o negócio não ia. Eu peguei e saí da fila, porque tinha gente tentando passar, e aquele vucu-vucu passando gente. Fui pra fora da estação. E aí, lá com o celular na mão, eu não conseguia nem raciocinar. Porque eu pensava assim, eu preciso ir embora, eu tô muito longe de casa. E aqui em Londres não é que nem no Brasil que você tá 10 minutos, ó, que você liga pra alguém, 10 minutos a pessoa tá ali pra te buscar, é tudo muito longe. E aí eu pensava, eu só vinha na minha cabeça, eu preciso ir embora, eu tenho um nenê pequeno, tá lá com a minha filha, eu tenho que ir embora, o que eu vou fazer? Desesperada. E pensando também que, eu acho que foi um bloqueio tão grande, uma sensação tão ruim, assim, que eu senti que só me veio na mente, assim, esse cartão já tava falhando, esse cartão já deu indício que tava falhando. O Vai já avisou, a Sabrina já me avisou, outro dia eu e a Karina já conversamos sobre isso, precisava trocar o cartão, tem que trocar o cartão. Eu vivo perdendo esse cartão, e tem que trocar, o cartão não tá funcionando, onde eu vou eu esqueço essa merda desse cartão. Então, me veio todas essas coisas na cabeça e eu bloqueei. Eu parei, voltei na porta da estação e ali eu olhava pro celular e não sabia o que fazer. Porque eu tava muito longe de casa e eu pensava assim, não tem ninguém pra vir me buscar. Meus parentes moram tudo em outra cidade, no interior, não tinha ninguém. E eu fiquei pensando, e agora? O que eu vou fazer? Não tem como eu ir embora? E aquilo foi me dando um desespero, eu travei a cabeça, que foi tão forte que eu não conseguia raciocinar. Tipo, o que eu vou fazer pra poder ir embora? Gente, ali eu fiquei por cerca de uns 20 minutos ou mais, eu nem sei. Eu fiquei ali na porta da estação pensando o que eu vou fazer, que as bochechas chegavam a ficar vermelhas, assim. O que eu vou fazer? Eu olhava pro celular, não conseguia nem mexer no celular. Sabe quando você fica desesperado? O que eu vou fazer? Se eu tiver que ir embora pra casa andando, sei lá, eu ia demorar umas 3 horas pra chegar aqui em casa. Não me vinha a solução na cabeça, me travou, eu não sabia o que fazer pra poder ir embora. Ali eu fiquei, sei lá, eu falo 20 minutos, meia hora, mas nem sei quanto tempo eu fiquei lá, perdida, sem saber o que fazer. O que eu ia fazer pra poder ir embora? E aí, tô lá, na porta da estação, uma senhora com 2 sacolinhas, bem senhorinha mesmo, dessas até envergadinha, pequenininha. Ela entra na estação e vai no caixa. E ali, ela fica ali apertando os botões e ela não conseguia mexer. Eu fui até ela pra ajudar ela. E aí, quando eu fiz as coisas lá pra ela, pra poder na hora de pagar, eu com o meu celular na mão, desesperada, ele abriu automático, porque aqui, eu não sei se isso é uma função que tem em todos os celulares ou se é só do iPhone. Tem uma função que chama carteira e que você salva o teu cartão lá, e aí quando você vai pagar alguma coisa, você só encosta o celular e clica do lado, ele paga o negócio pra você. E na hora que eu fiz assim, com a mão perto do negócio da senhorinha, o meu celular abriu esse negócio. E eu nunca usei isso daí. Gente, eu moro em Londres, vai fazer 5 anos. Eu nunca paguei dessa forma. E aí eu pensei, então tem como eu pagar e ir embora pra casa, né? E aí passei pelo negócio e a minha vergonha era tão grande que eu não olhei pra cara dos rapazinhos que tava lá, dos 2 rapazes que trabalham na estação. Eu paguei, simplesmente passei o negócio, cliquei do lado do celular rapidinho, já passei pela catraca correndo, eu só queria ir embora dali. E vim embora pra casa.
no caminho dentro do metrô, que é longo, de ônibus, de metrô, dá cerca de 1 hora até chegar aqui em casa. Eu não consegui pensar em nada. Eu vim dentro do metrô que eu não pensava em nada, como uma pessoa cega, sabe? Eu não conseguia pensar em nada, eu só queria vir embora, eu tava vindo embora. Depois que eu cheguei em casa, com mais calma, com um pouco mais de paciência, eu parei e falei, cara, o que foi isso que aconteceu? Que foi isso que aconteceu? Que bloqueio foi esse? Que deu na minha cabeça? Que eu não consegui enxergar a possibilidade, que eu não consegui ver alternativa pra eu poder vir embora, sabe? O que aconteceu? E aí eu parei pra analisar. Eu tinha tantas opções, eu poderia chamar um Uber, ia ficar um rim meu, um zóio da minha cara, de caro. Mas eu poderia chamar um Uber, sei lá, eu poderia voltar pra trás e encontrar com a minha irmã no trabalho, que eu tinha acabado de deixar ela, era cerca de, sei lá, de 5 minutos de ônibus dali, ó, a pé eu poderia ir e pedir ajuda pra ela, ver se ela tinha um outro cartão pra eu poder vir embora. Mas eu não encontrava solução, eu não conseguia pensar, eu não conseguia raciocinar e encontrar uma melhor forma de resolver o meu problema. E aí, parando, pensando com um pouco mais de calma, já depois que eu já estava em casa, eu consegui entender o que aconteceu lá. Eu não travei porque eu não tinha como resolver o meu problema. Eu travei porque eu fiquei com vergonha, incomodada com o que os meninos iam pensar de mim, as pessoas que passavam por mim, que eu não tinha tanto, que eu gritava pro rapaz, eu tenho dinheiro no cartão. Então, eu depois que passou, eu consegui entender que a trava maior, o bloqueio maior era a vergonha, sabe? Da situação que eu vivia ali. Coisa de 1 minuto me travou por, sei lá, 20 minutos, 30 minutos que eu perdi, que eu fiquei lá na porta da estação e eu não conseguia resolver o meu problema. De vergonha. Como que pode logo eu que gosto de falar dessas coisas, de entender de como funciona a nossa mente, e auxiliar as pessoas com a vergonha delas, ter descoberto que eu travei porque eu senti vergonha hoje. Isso foi hoje de manhã. Como pode isso ter acontecido, sabe? E por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque aí eu cheguei, então, numas conclusões. Porque aí eu passei algum tempo da tarde, depois que eu cheguei lá da casa, depois que aconteceu essa situação, que eu vim embora pra casa, eu fiquei um tempo matutando, pensando nisso. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com a minha cabeça pra ter acontecido tudo isso comigo? De onde veio essa vergonha? E assim, por mais que interiormente a gente sabe, eu sei por que eu senti vergonha e por que eu não queria que as pessoas soubessem passar por aquela situação de vergonha, de que as pessoas vissem que eu não tinha dinheiro, achassem que eu não tinha dinheiro no cartão. Então a gente sempre sabe, se você parar pra analisar e buscar na tua história, você vai saber de onde vem as tuas vergonhas, teu medo, as coisas que já te aconteceu na vida, você vai saber sim de onde vem. Eu sei por que eu tive essa vergonha, né? Eu parei pra pensar, pra analisar e descobri de onde vem, né? Por que eu não queria que as pessoas soubessem passar por aquela situação de vergonha, de que as pessoas vissem que eu não tinha dinheiro, achassem que eu não tinha dinheiro no cartão. Então, a gente sempre sabe, se você parar pra analisar e buscar. E aí, pra mim, ficou algumas lições. Por isso, tudo isso pra chegar onde eu quero chegar e passar essas lições pra vocês, que pelo menos pra mim, fez muito sentido. Então, acho que a primeira delas foi ser uma pessoa mais solidária, assim, que é mais prestativa com o próximo, porque se não fosse isso, eu não teria saído daquela situação. Eu fui ajudar sem imaginar que eu ia descobrir a forma de ir embora. Eu poderia muito bem ter virado as costas e ter, sei lá. Mas não, eu fui lá e ajudei a pessoa e aí, sei lá, acho que eu eu encontrei o poder da minha essência quando isso aconteceu, sabe? Quando você faz aquilo que verdadeiramente faz seu coração feliz, eu acho que a recompensa vem. Quando eu fui lá pra poder ajudar ela, eu não fui pensando em recompensa. Eu vou lá, vou ajudar aquela senhorinha porque aí eu vou ser recompensada. Simplesmente fui e as coisas aconteceram, deram certo. Então, acho que essa foi a maior lição. Mas segundo, diante de uma situação como essa, eu me questionei o que é que eu posso aprender diante disso? O que é que essa situação vai me trazer de aprendizado? E não só acreditar que o universo vai conspirar a meu favor todas as vezes, né? Então, também cheguei à conclusão de que eu não poderia sair de casa levando apenas um cartão, né? E tomar as medidas necessárias. Se eu já sabia que o cartão estava naquela situação, por que eu não fui atrás de resolver isso antes? Eu esperei acontecer alguma coisa de ruim, ficar na mão para poder resolver, para poder entender o que poderia ser feito. Outra coisa que eu aprendi também é agradecer sempre.
Em tudo dai graças. Eu adoro essa frase, em tudo dai graças. Acho que ela faz muito sentido. Porque diante de algo que parece ser muito ruim, eu fiquei ali numa situação totalmente vulnerável. Eu tava inconsciente, cega. A vergonha me deixou cega. Eu não conseguia resolver a situação. De vergonha. Vergonha por conta do que me aconteceu. Então, algo de muito ruim poderia ter me acontecido. Não tinha muita coisa pra me levar, nesse caso, alguém decidisse me roubar. Mas sei lá, eu poderia ter passado por uma situação ruim. Alguém me dar uma facada pra roubar meu celular, sei lá. Então, agradecer sempre, porque coisas piores poderiam ter acontecido. E por último, eu pude descobrir, então, qual um programa da minha mente que mais me sabota. Que no caso é a vergonha, né? Por que a minha mente está programada para eu sentir vergonha diante de uma situação como essa? Porque, gente, pra pensar. O que de pior poderia me acontecer se o cara descobrisse que eu não tenho dinheiro na conta? Qual que é o problema de não ter dinheiro? Porque eu gritava isso pra ele, eu tenho dinheiro. Então, eu pude descobrir esse programa da minha mente e o porquê que eu tenho isso programado aqui na minha mente. Porque se você buscar saber, como eu já disse, você vai entender os seus motivos, assim como eu entendi os meus. E o que eu posso fazer, então, para limpar esse programa sabotador na minha mente, para tirar essa crença que eu tenho da minha cabeça? Se tornar consciente. Não tem outra forma de resolver isso. Uma vez consciente daquilo que me sabota, daquilo que me faz perder a noção, ficar inconsciente como eu fiquei, cega como eu fiquei, eu sei que é a vergonha e por conta de qual situação que eu já passei lá no passado que me faz sentir vergonha, isso me torna consciente e me dá o poder, tira o poder do que eu coloco na mão do outro, sabe? Eu coloquei poder na mão daqueles dois rapazes, porque eu imaginei o que eles estavam pensando sobre mim, e eles não podem estar pensando nada. Quantas pessoas não acontece? Quantas pessoas não devem passar ali na catraca e não deve acontecer isso por dia? Quantas vezes já não deve ter acontecido situações muito pior com eles lá, eles devem ter visto. Então, coisas que eu coloquei que eu imaginei que eles estavam pensando. O que eu posso fazer, então? Me tornar consciente do meu problema, do que eu preciso melhorar em mim. Então, uma vez consciente com o problema que eu já consegui detectar, gente, isso não significa que não vai acontecer outras vezes. Tô consciente, então agora eu sei da onde vem o meu problema, por que é que eu sinto esse tipo de sintoma, então nunca mais vai acontecer comigo. Não. O que vai acontecer é a gente ficar consciente, identificar e voltar mais rápido para a situação. Porque eu poderia passar dias agora remoendo essa situação, com raiva, me sentindo mal, me sentindo ruim. Mas não, eu fui capaz de parar por um instante, analisar a situação e voltar logo para mim, entendeu? Ponto para mim, não para minha mente sabotadora. E por isso que eu decidi contar tudo pra vocês, pra que vocês pudessem se identificar e entender como que funciona todo esse processo da sabotagem, da crença aqui na nossa mente e tentar melhorar aí nas situações do dia a dia que acontece com vocês, tá bom? Se tiver alguma coisa que vocês quiserem contar, que vocês lembraram de alguma situação, fica à vontade, tá, gente? Beijinho!